Fala a verdade, eu tenho certeza que você já fingiu que não gostava de alguma coisa só pra não parecer esquisito. Porque eu já fiz muito isso. E o grande problema disso é que você perde a oportunidade de investigar a sua curiosidade. E a curiosidade é uma chave para você descobrir quem você é de verdade, para viver uma vida autêntica. O problema é que quando você não vive uma vida autêntica, não importa qual conquista você consiga, né? Quem você conquiste para estar do seu lado, os amigos que você faça, você vai saber sempre, no fundo da sua mente, que aquelas conquistas não são suas, e sim de um personagem que você criou para agradar os outros. Então hoje eu quero falar sobre como a curiosidade molda nossa identidade e como você pode usar isso aí, usar essa curiosidade, usar esse entendimento para desenvolver mais autoconhecimento e viver uma vida mais autêntica, tá certo? Então, antes de tudo, pega aí uma água, fica confortável, sai do Instagram, olha, foca um vídeo aqui, que aqui eu tô até mais perto hoje, que é pra gente ter uma conversa aqui um pouco mais íntima. Então, primeiro vamos entender como que a curiosidade molda quem a gente é. Se olhar para aqui, porque eu tenho uma cola, tá? A curiosidade... Existe um diagrama, acho que eu vou pôr na tela aqui para vocês. Aqui, mais ou menos, sei lá, pá. A curiosidade, ela tem um papel fundamental em dirigir a nossa atenção. Então, você tem uma curiosidade por alguma coisa, essa curiosidade, quando você vai a fundo nela, quando você investe nessa curiosidade, ela se desenvolve numa atenção em alguma coisa. E uma boa parte da visão de mundo, das coisas que a gente sente, das coisas que a gente vê, das coisas que a gente pensa, são resultado dessa influência que é gerada quando você coloca atenção em alguma coisa. Tudo que você coloca atenção, tudo que você foca, tem a tendência de se expandir na nossa consciência. Quando você pensa em um carro, você tá obcecado com um carro, você, eu queria muito ter esse tipo de carro. E você começa a ver esse carro em todos os lugares. Ou quando a mulher fica grávida, tem esse negócio que quando a mulher fica grávida, ela começa a ver grávida em tudo que é lugar, entendeu? Porque você tá prestando atenção naquilo. Não é que as grávidas apareceram magicamente de dentro dos bueiros. Não é que, de repente todo mundo resolveu comprar o mesmo carro que você. É que eles estavam sempre ali, mas você nunca prestou atenção nessas coisas. Então a curiosidade, quando você investiga, quando você dá trela para essa curiosidade, ela se torna uma atenção direcionada a alguma coisa. Essa atenção direcionada em alguma coisa, ela faz com que aquela coisa te influencie, aquele conteúdo, aquela ideia, aquelas coisas te influenciem. E essa influência, ela é parte considerável da nossa identidade. Né? Existem coisas que são genéticas, existem coisas que, você herdou dos seus pais, da sua personalidade, coisas que nascem com você, mas também existem muitas coisas, muita parte da nossa identidade, da nossa personalidade, que é influência do ambiente externo. Essa curiosidade, ela pode ser tanto artificial quanto orgânica. Só que uma delas, a artificial, a gente chama de marketing, e a orgânica a gente chama de propósito, vocação, chamado. Mas nada mais as duas, nada mais são do que curiosidades. Você se interessa, você está curioso, ou seja, você quer investigar mais alguma coisa específica. Então esse processo, ele é fundamental para a nossa identidade, para a nossa formação de identidade. Você tem criança que tem curiosidade com dinossauro, ou com trator, ou com trem, ou com tubarão. Eu gostava de dinossauro. Eu gostava de dragão também. As crianças elas têm essas curiosidades que são todas meio parecidas, mas elas são todas diferentes. E se manifestam de formas diferentes. E quando a criança ela coloca atenção naquilo, aquilo influencia a personalidade e influencia o desenvolvimento da identidade dela. Então, se a gente... Pensa comigo agora, se a gente fizer o processo reverso... Como assim? Se a gente fizer o processo reverso, a gente consegue olhar para a curiosidade, a gente pode depurar, né, ou seja, desmantelar, separar em partes a nossa identidade, fazendo esse caminho reverso. Então, se a curiosidade gera atenção, e a atenção depois se manifesta numa influência dentro de você, e essa influência se transforma, essa mistura de influências molda a sua identidade, logo, se a gente olhar, a gente de fora, né, como observadores, a gente olhar para a nossa curiosidade, a gente entende quais são as coisas que formaram quem a gente é. A gente encontra a raiz daquilo.
Né? Quando você quer resolver um puta de um problema, o que você faz? Você resolve o sintoma? Não, você vai na causa, você vai na raiz. O médico não adianta ele tratar só... Porra, a pessoa parece com uma dor de cabeça. Que o cara tá 3 dias com dor de cabeça. Não adianta ele só dar um remédio pra passar a dor de cabeça. Né, pra tirar a dor. Ele tem que descobrir por que aquela dor acontece. Ele tem que encontrar a raiz do problema e atacar essa raiz do problema para que ele não apareça de novo. E aqui é a mesma coisa. Então eu separei algumas perguntas que você pode fazer, alguns princípios que eu quero que você pense quando se trata de observar a curiosidade. O primeiro princípio aqui é o fato de que a curiosidade ela pode ser o reflexo de alguma necessidade interna que não é necessariamente a coisa da qual você está curioso. E para isso eu separei um exercício chamado exercício dos 7 porquês. Às vezes você tá, né, porra, eu tô curioso sobre investimentos, eu tô curioso sobre, sei lá, criptomoeda. Mas às vezes você não tá curioso sobre criptomoeda em si. Você não tá curioso sobre investimento em si. O que aquela curiosidade é, na verdade, é um reflexo de uma necessidade interior sua, de uma crença interior sua de que você precisa ganhar dinheiro e que você precisa fazer dinheiro. O que, na verdade, também é uma necessidade interna de liberdade. É isso que você quer no final das contas. Então você percebe que simplesmente fazendo, né, esse caminho reverso, você percebe que a sua curiosidade por dinheiro, na verdade, é uma curiosidade por... a sua curiosidade por investimentos, na verdade, é uma curiosidade por dinheiro, que, na verdade, é uma curiosidade por liberdade. É uma necessidade de liberdade. Então o exercício dos 7 porquês é muito, muito, mas muito simples. E o próprio nome já entrega meio que ele é. Toda vez que você se pegar curioso, né, querendo estudar mais algum assunto, querendo investigar mais alguma coisa que você se interessou, agora que você pare e você pense comigo. Ou você pode até olhar para as coisas que você já estudou. Né? Porra, sei lá, eu sou esse cara do exemplo, entendeu? Eu teve uma época da minha vida que eu estava estudando muito sobre investimento. Eu lia livro, eu via, podcast, curso. Eu estava pesado nesse negócio. Eu não ganhava nem dinheiro. Nem dinheiro eu ganhava. Mas aquilo ali, na verdade, né, quando você investiga, era uma necessidade mais profunda, que não tinha nada a ver, ou tinha pouco a ver com dinheiro. Então, o exercício dos 7 porquês. Primeiro você vai perguntar o seguinte. Na verdade não é. Você pega a coisa que você está interessado e você simplesmente vai perguntar: por que eu estou interessado nisso? E aí você vai dar uma resposta. Ah, porque por causa de tal coisa. E aí você vai perguntar de novo: por quê? E você vai repetir isso por 7 vezes. Então você vai fazer por quê, por quê, por quê, por quê, por quê, por quê, por quê. E aí você vai, provavelmente, talvez você não precise de 7, talvez você precise de mais, você vai chegar na raiz dessa questão toda. Então, por que eu estudei tanto sobre investimento? Ah, porque eu queria saber como ganhar mais dinheiro. E por que eu queria saber como ganhar mais dinheiro? Como multiplicar meu dinheiro, sei lá. Ah, porque eu não quero ser uma pessoa no futuro que não tem dinheiro. E por que você não quer ser uma pessoa que não tem dinheiro? Bom, porque tudo que a gente, porra, nesse mundo aqui, a gente precisa de dinheiro pra fazer as coisas. E pra ter segurança, e pra ter, porra, conforto, os caralho. Tá, mas e por quê? Por que você precisa disso? Ah, porque, sei lá, você vai... E no final, você descobre que, porra, essa sua vontade de ganhar dinheiro é simplesmente uma ansiedade que você tem sobre a incerteza do futuro. E você tentando, de alguma forma, aprender como que você controla aquilo para que nada de incerto aconteça com você. Foi isso que eu descobri quando eu olhei para essa minha vontade de querer investir, mesmo sem ganhar nenhum dinheiro, sem ter dinheiro, porra. Eu tava estudando investimento sem ter dinheiro. E, no fundo, aquilo vem de uma necessidade de controlar um futuro incerto. Então, esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é que a curiosidade, ela nos leva, geralmente, a uma sequência de assuntos. Né? Você começa curioso com alguma coisa e você investiga aquela coisa. E aquela coisa te leva para uma outra coisa. E aquela outra coisa te leva para uma outra coisa. Então você começa a investigar, né? Eu tô me expondo aqui, eu tô me sentindo exposto. Eu gostava de armas medievais. Vamos lá. Puta, nerdada. Você tá assim, porra, que nerd do caralho. Tá certo. Armas medievais. Armas medievais me levou à história medieval. História medieval me levou à história geral. História geral, eventualmente, me leva a, sei lá, religião. E aí isso culmina, talvez, na minha conversão. Eu não sei, isso foi um exemplo meio forçado, porque não foi exatamente assim que aconteceu na minha vida. Mas a curiosidade, ela te leva a uma sequência de eventos, a uma sequência de outros assuntos.
Então, uma outra pergunta que você pode fazer quando você se pega estudando alguma coisa, quando você se pega interessado em alguma coisa, é como eu cheguei nisso. E da mesma forma com que você fez os 7 porquês, você vai fazer 7 comos. Então, porra, eu tô aqui estudando, eu tô lendo, sei lá, eu tô lendo teologia. Como que eu cheguei nisso? Ah, eu comecei a estudar filosofia. Tá, e como que eu cheguei a estudar filosofia? Ah, eu comecei a estudar sobre, sei lá, os grandes líderes da história. Não sei. E como que eu comecei a estudar sobre os grandes líderes da história? Ah, porque eu queria abrir uma empresa. E como que eu cheguei na ideia de que eu queria abrir uma empresa? Então você vai levando nessa sequência até que você chega, sei lá, no começo, na raiz de toda aquela coisa, na raiz daquela curiosidade. E você consegue observar aquilo e entender melhor sobre você mesmo. Terceiro ponto são as coisas que nós consumimos moldam parte do mundo que a gente vê, que a gente sente e que a gente age. Então é sempre importante ter essa autorreflexão de que você se perguntar por que eu não gosto de tal coisa? E por que eu gosto de tal coisa? E por que eu geralmente estou mais interessado nesse tipo de ideia? Por que eu sinto isso? Às vezes você tá, porra, na escola, sei lá, eu tinha isso acontecia às vezes. E eu via algum certo comportamento em volta de mim. Nunca ninguém me disse, todo mundo achava normal. Mas ninguém me disse que aquilo não era normal, ninguém me disse que aquilo era errado, ninguém me disse nada. O comportamento acontece em volta de mim. Eu, sem nenhuma reflexão prévia do assunto, pensava assim, nossa, que porra, eu não gosto disso. Na época, óbvio, eu não tinha autoconsciência para entender o que estava acontecendo comigo. Eu só tinha esse sentimento meio de desgosto, esse sentimento interno de repulsa do que estava acontecendo em volta de mim. Mas hoje, quando você olha para trás, você pode se perguntar assim, mas por que eu sentia isso? Por que eu não gosto dessas ideias? Por que eu não gosto de tal coisa? O que me faz achar isso que eu acho? Isso é um processo de você revisar as suas crenças. Então você pensa assim, puta, eu nunca conseguiria, não, pô, eu não sei, eu não conseguiria aprender a falar inglês, alguma coisa assim, né? Tem gente que se entrava com isso. Eu não consigo imaginar eu falando inglês. Tá, mas legal, ok. Mas da onde você tirou isso? Por que você acha isso? Essa ideia não veio do nada, porra. Tu não acordou um belo dia e falou assim, né, você com 2 anos de idade acordou, virou do berço e falou assim, pai, eu não consigo falar inglês, eu não vou conseguir falar inglês nunca. É tipo, eles iam chamar um exorcista, se fosse o caso. Mas em algum momento foi plantada essa ideia na sua cabeça de que você consegue ou não consegue fazer alguma coisa. E você tem que pensar assim, porra, mas por que eu acho isso? De onde vem essa ideia? E por fim, o último ponto aqui, a última coisa que eu quero que vocês pensem, em princípio, pode se dizer assim, é você pensar com você mesmo, né? Porque a gente falou sobre sobre curiosidade artificial e sobre curiosidade orgânica, né? Vocação ou simplesmente uma atração do marketing, né? Uma atração fabricada. Uma curiosidade fabricada. Porque nem tudo que... Às vezes você pode ter curiosidade com umas coisas merda, entendeu? Ah, tem curiosidade pra saber como é matar uma pessoa. Porra, não, né, velho? Caralho. Isso fica pra você, entendeu? É um impulso negativo isso. Então não basta só a curiosidade, tem que ser uma curiosidade alinhada com o amor à verdade e com a busca do que é certo. Do bem e da verdade e do belo. A gente não vai entrar nisso nesse vídeo porque vai ficar muito brutal, grotesco, gigantesco. E você tem que pensar o seguinte, uma pergunta simples assim. Eu estou curioso com essa coisa para ganhar vantagem sobre alguém? Ou eu estou curioso sobre essa coisa porque eu quero descobrir a verdade? Por que tanta gente acaba, por exemplo, ficando curioso com filosofia ou com política e a pessoa acaba presa nesse monte de ideologia? Porque o que ela quer não é descobrir a verdade. O que ela quer não quer descobrir o que é certo. O que ela quer é ganhar. Ela quer ou comprovar uma ideia que ela já tem, uma percepção que ela já tem, ou ela quer mostrar para alguém que ela tá certa e que ela sabe, que ela entende. Ela quer contrariar alguma figura de autoridade da vida dela. Eu não sei, às vezes as pessoas elas querem uma coisa não para descobrir a verdade daquela coisa, mas para ganhar. Por isso que existe muito revisionismo político da história. De que, porra, querer trocar a cor da Netflix fazendo documentário, trocando a cor dos personagens históricos, caralho. Isso é um revisionismo político da história. Porque essas pessoas, elas não querem saber a verdade, elas querem saber, elas querem ganhar, elas querem passar um ponto, elas querem empurrar uma mensagem. Então você tem que sempre se perguntar, você tem que tomar cuidado. Né? Ninguém é imune disso.
Ninguém é imune desses viés, ninguém é imune de fazer merda, de querer coisa cagada, entendeu? Coisas que não são boas pra você. Então você tá querendo investigar alguma coisa porque você tá querendo ganhar alguma coisa, você tá querendo tirar uma vantagem, você tá querendo, né, satisfazer algum desejo egoísta, ou porque você quer encontrar o que é certo, a verdade. Você tem que amar a verdade, não simplesmente amar conhecimento no foda-se, assim. Qual que é o problema de você amar o conhecimento no foda-se? Porque, bicho, o conhecimento vai te levar pra umas paradas esquisitas, entendeu? Às vezes tu vai acabar nas paradas que no final elas não vão ser boas pra você, né? Você vai estar que nem os filósofos modernos, questionando se os próprios pensamentos são reais e se o mundo que eles estão vendo é de verdade. Porra, isso é coisa de maluco, bicho. Né? O senso comum destrói 80% da filosofia moderna, porque é só doido. Que não tem o amor pela verdade, eles não acreditam nem que exista uma verdade. Então tá valendo tudo, entendeu? Então depois de fazer essas perguntas, você vai descobrir, né, as suas esquisitices. Você vai descobrir, porra, eu tava falando aqui que eu sou um puta no nerdão que eu gostava de armas medievais. Bicho, eu sou esquisito. Né? Hoje eu consigo assumir que, pô, eu tô esquisitão, eu sou meio esquisito, eu gosto de umas paradas estranhas, eu tenho uns fun fact, né, uns fatos curiosos, aleatórios pra caralho, assim, que as pessoas ficam tipo assim, como é que você sabe disso? Eu não sei, como é que você sabe que facas de carbono, não sei o que, é melhor do que... Bicho, eu não sei. Não me pergunte, eu não lembro de ter estudado isso, mas eu sei. Então é meio esquisito. E as pessoas vão te achar esquisito e você tem que assumir isso. Você tem que assumir a sua esquisitice. É por isso que a thumb do vídeo, seja esquisito. Essa é a mensagem. Porque, vamos entender, cara, você não quer viver como a média. Eu não quero viver como a média das pessoas. A média das pessoas hoje em dia tá muito baixa. Tá muito na lama. Eu não quero ser a média das pessoas. Mas, por definição, a média não vai entender o que você está fazendo. Eles não vão entender. Né? Porque se eles entendessem, eles não seriam a média. O Brasil, a gente tem uma cultura muito forte, que é a cultura dos caranguejos no balde. Né? Então, se você pega um balde, põe um monte de caranguejo dentro, assim que um dos caranguejos tentar tipo, subir e sair do balde, os outros eles vão pinçar ele e puxar ele para baixo. Então, é uma cultura que quer manter todo mundo no lugar onde está. As pessoas não incentivam o sucesso, não incentivam a ascensão social, não incentivam o trabalho duro. Pô, fala aí, não, chega no seu grupo de amigos e fala assim, né, principalmente se você já, né, não for, sei lá, foram pessoas comuns, num lugar comum, assim, chega num grupo de amigos e fala assim, bicho, eu vou ser milionário, fala sério. Você vai ver imediatamente como eles vão rir da sua cara. Como eles vão, sei lá, tentar te... Né, tipo, tá, ok, legal, bacana. Então, a gente tem uma cultura no Brasil, mas no resto do mundo, nos Estados Unidos um pouco menos, né? Porque eles têm muito aquele negócio do empreendedor, sucesso, não sei o quê, né? Valorizar o sucesso. A gente tem muito no mundo hoje essa cultura dos caranguejos no balde, essa cultura de querer nivelar as pessoas por baixo. Então a média, por definição, não vai entender. Mas você abraçar sua esquisitice, você ser uma pessoa autêntica, não é esquisito na real, assim, isso é normal. Isso deveria ser o normal, mas como tá todo mundo tão poluído, como a mente, o imaginário das pessoas tá tão fodido, tão desgastado, né, depravado, qual que é a palavra? Debilitado, decadente, essa é a palavra, decadente. Como o imaginário das pessoas está decadente, eles acham normal você não ser, né, você não ser autêntico, né, você criar um personagem, você colocar essa máscara. Isso não é normal, eles que são os esquisitos, entendeu? Você abraçar a sua autenticidade te torna normal. É óbvio, eu não tô falando pra você ser estranho, pra você ser esquisito, pra você, porra, assustar os outros, pra você ser diferentão. Né? Seja normal, assim, de, porra, vive que é uma pessoa normal, não sai né, fazendo as coisas muito escrotas. Senso comum, né, galera? Mas não seja normal no sentido de que eu só falo do que as pessoas falam, eu só me interesso porque as pessoas se interessam, eu só falo sobre as coisas que as pessoas querem falar, né? Eu moldo minha opinião sobre o que a maioria das pessoas diz. Isso não é isso é tentar se nivelar pela média. Não se nivele pela média. É tipo assim, a batata que vai ser um caminho de sofrimento. E por último, um ponto interessante que eu quero passar pra vocês é uma coisa que eu tava refletindo esses tempos atrás. Nada vai fazer sentido até dar certo.
nada vai fazer sentido. Então você pode estar tentando fazer alguma coisa, você pode estar tentando, assim, sei lá, fazer um canal no YouTube, né? E, porra, eu quero fazer um canal, eu quero crescer o canal, eu quero viver de YouTube, não sei o quê. Você faz isso. E, assim, não vai dar certo no começo, né? E se der, foi sorte. Não vai fazer sentido pra ninguém que tá assistindo. As pessoas vão falar assim, pô, mas não é melhor você fazer isso aqui? Ah, mas não é melhor você fazer desse jeito? Ah, mas essa estratégia que você tá seguindo, não sei se funciona. Ah, eu acho que você devia fazendo tal coisa. Pô, mas você tá bem fazendo uma faculdade, e fazendo não sei o quê. As pessoas, elas não vai fazer sentido para as pessoas o que você tá fazendo, até que dê certo. E depois que dá certo, você não é mais um estranho, você é um gênio, né? Você, pô, é um visionário. O cara que, pô, ele viu uma coisa que ninguém via. Bicho, eu tô vendo essa coisa que ninguém vê há muito tempo. Deve fazer uns 3 anos que eu tô vendo. Vai fazer agora, 2023 anos que eu vejo esse negócio, que as outras pessoas não estão vendo. Só que, porra, é pedir muito. É pedir muito você querer que as pessoas acreditem em você, sem você mostrar nada pra elas. Isso não é normal. Porra, chega um cara vestido na rua pra você que nem um mendigo. E ele fala assim, eu sou milionário, se você vier comigo até aquele beco, eu vou te dar $1 milhão. Vai falar assim, bicho, tá bom, vai. Tá bom. Então até que aquela pessoa te mostre que é verdade, até que aquela pessoa mostre que aquilo faz sentido, ninguém vai entender, ninguém vai acreditar, ninguém vai botar fé, ninguém vai confiar. Isso é normal. Então não se sinta desencorajado por isso. Não se sinta desencorajado pelas pessoas que não entendem o que você está fazendo. Porque quando der certo, elas vão entender. Né? E aí você vai estar lá de boaça, deu certo agora sim, vamos que vamos. E aí sim elas vão entender, e elas vão vir atrás de você para entender como que você fez isso, tá certo? Então, se gostou desse vídeo, se inscreve aí embaixo, que isso me ajuda a manter as luzes acesas na minha casa. E eu vejo você no próximo vídeo.